Agora é o seguinte, a gente vai começar a falar sobre práticas de otimização de performance com React. Primeira otimização de performance que a gente vai falar é a otimização de re-renderizações desnecessárias. Lembrando, quando que um componente é re-renderizado no React? Quando o estado que esse componente está usando muda, ou quando a context que esse componente está usando muda, ou quando o componente pai re-renderiza. Componente filho também é re-renderizado nesse caso. Aí, quando a prop do componente muda, quando a prop do componente muda, significa que o componente pai foi re-renderizado. Então, cai no que eu falei, que quando o componente pai re-renderiza, o componente filho também é re-renderizado. Importante, quando um componente renderiza, não quer dizer que o DOM foi atualizado. Então, se um componente re-renderiza, por exemplo, não quer dizer que automaticamente o DOM foi atualizado. Só significa que a função do componente foi executada e por baixo dos panos, o React vai fazer o trabalho de entender o que mudou entre uma renderização e outra desse componente e só então vai atualizar no DOM só a parte que precisa ser atualizada. Bom? Então, olhando por esse ponto, uma renderização desnecessária de um componente é uma renderização que não muda o DOM. Mas ainda que não mude o DOM, nessa renderização desnecessária, o React ainda tem que fazer o trabalho de comparar por baixo dos panos o que mudou. Na maior parte das vezes isso não é um problema porque o React é rápido. Mas isso pode ser um problema quando a re-renderização acontece com muita frequência ou quando você está percebendo que o componente está lento para renderizar. Quando você percebe que a aplicação está lenta, é porque esse problema está acontecendo. Ah, o usuário clicou num botão e a interface não atualizou rápido. Essa é uma situação a ser evitada. E para começar a falar de otimização de performance, a gente precisa conhecer uma ferramenta chamada Profiler Developer Tool. Profiler, em inglês, significa analisador. E essa ferramenta já veio embutida quando a gente instalou o React Dev. Qual que é o nome da ferramenta mesmo? React DevTools. Quando a gente instalou o React DevTools. E uma aplicação interessante que a gente pode usar para falar sobre re-renderizações desnecessárias é a Minhas Músicas, a aplicação da bateria de desafios passada. Então deixa eu mudar para esse diretório. Aí eu vou passar o React, desculpa, o DevTools aqui para baixo. E olha só, eu vou vir aqui nessa setinha e vai ter aqui junto da extensão que a gente baixou, essa React Developer Tools, que a gente foi lá na loja do Google Chrome e baixou, veio a aba Components e veio também a aba Profiler. Nessa aba Profiler, a gente pode analisar renderizações e re-renderizações de componentes, porque ela mostra quais componentes foram renderizados, por que que eles foram renderizados e quanto demorou para a renderização acontecer. Quando você abrir essa aba Profiler, você vai vir aqui nessa engrenagem e vai marcar essa caixinha, Record why each component rendered while profiling, para a gente ver por que cada componente foi renderizado. Ou seja, sempre que houver uma atualização de estado, de context, ou uma re-renderização de um componente pai, ele vai mostrar para a gente. Para começar a analisar, eu vou vir aqui no botão de gravar, aqui nessa bolinha azul,
Start Profiling. Cliquei. Vou vir no input de busca e vou inserir uns 3 caracteres e vou parar de gravar, tá? Então, 3 caracteres, vou vir aqui na bolinha de novo para parar a gravação. Beleza. Ele exibe um gráfico para mim. Esse é o Flame Graph Chart. Você pôr um mouse aqui em cima da abinha de fogo, você vai ver o Flame Graph Chart que está selecionado. Ele é basicamente uma outra forma de representação visual da árvore de componentes, da nossa árvore de componentes React. Então aqui, o app é o componente pai, Songs Provider é o filho e assim por diante. Observa que alguns componentes estão coloridos e outros estão cinza. Componentes cinzas, se você colocar o mouse em cima deles, você vai ver que eles não foram re-renderizados. Então, por exemplo, o app não foi re-renderizado, o main, os songs e o footer. Tá? Já os componentes coloridos são os que foram re-renderizados. Quanto mais amarela é a cor do componente, mais tempo ele levou para re-renderizar, que é o caso aqui do Songs Provider, que ainda assim foram só 0,8 milissegundos. Se você quiser visualizar isso aqui em um ranking, você pode vir nessa aba dos 3 palitinhos aqui, Ranked Chart, para ver no topo. Aqui ele mostra no topo os componentes que mais demoraram e lá embaixo os que foram mais rápidos para renderizar. Por que esse componente amarelo re-renderizou? Vamos lá, se eu pôr o mouse em cima dele, olha o que ele está me falando ali no balãozinho branco, na última linha. Why did this render? Hook 2 mudou. Então, esse componente foi re-renderizado porque o Hook 2 mudou. Como que eu vou saber quem é o Hook 2? Bom, aí eu posso vir aqui na aba Components, vou vir aqui em Songs Provider, vou clicar nele, e aqui tem o número dos hooks, ó. Esse Hook 2 aqui tá armazenando. Quer ver? Eu vou até colocar, vou clicar nessa varinha aqui para passear o nome do hook. Tá? O hook 2 é o use state da variável de estado search query. Então, a mudança desse estado re-renderiza o Songs Provider. Certo? Então, se a gente vier aqui no Songs Provider, cadê o Songs Provider? Tá aqui. Olha só, aqui na linha 8, eu tenho a variável de estado search query que, ao ser modificada, re-renderiza o Songs Provider. Então, esse componente aqui, por exemplo, quer ver? Profiler. Vamos na aba Profiler novamente. Eu vou vir aqui no Header, tá? Ele tá pequenininho aqui, mal dá para ver não dá para ver o nome, na verdade. Mas tá aqui o Header. Esse componente re-renderizou porque o valor da context mudou. Olha a última linha do balãozinho branco ali. Context changed. E aí, se eu vier aqui no editor, e aqui na linha, aqui no app, cadê o componente header? Aqui na linha 8,
O componente header está consumindo um valor da context. Então, quando a variável de estado search query, por exemplo, aqui no songs provider, mudou de valor, songs provider foi re-renderizado e o novo valor que o provider está passando para baixo, o novo valor que o provider está passando para baixo, foi recebido aqui na linha 8 do componente header. Então, songs provider mudou o valor e o header foi re-renderizado, recebendo esse novo valor de clear songs. Beleza? Então, aqui na aba Profiler, aqui no header, todos esses componentes coloridos re-renderizaram o archive, por exemplo, list, re-renderizaram pelo mesmo motivo. A context mudou. Todos esses componentes coloridos em verde aqui renderizaram, porque o valor da context que eles estão consumindo mudou. Os componentes cinza, main, songs, footer, app, não estão consumindo o valor da context, então eles não foram re-renderizados. Então, se a gente for no componente main, aqui, por exemplo, olha só, o main, se eu olhar dentro dele, ele não está consumindo o valor da context songs. Cadê o componente songs? Vamos ver. Const songs. Também não está consumindo valor da context. Então, eles não foram re-renderizados. Beleza? Então, é basicamente isso que você precisa saber inicialmente sobre o Flame Graph e o Ranked Chart. Aqui no canto superior do Flame Graph, canto superior direito, cada barra representa um re-render. Como os componentes foram re-renderizados 3 vezes, um para cada caractere que eu inseri no input, as 3 barras são exibidas e quando eu clico em uma das barras ou em uma das setas ao lado, ele exibe o gráfico para cada re-renderização que aconteceu. Beleza? Ficou claro isso aqui? Até aqui?